Olá, meu nome é Roberto, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino de notificações para quando eu postar outros vídeos, esse vídeo ir para você em primeira mão, tá? Eu vou estar sempre postando aqui novidades, porque quanto mais passa o tempo, mais eu estou aprendendo, principalmente porque eu estou me recuperando, né? Estou me recuperando aí do meu estado esquizofrênico. Se você não sabe, eu fui esquizofrênico durante 20 anos. Aliás, durante 20 anos, durante mais de 20 anos. Eu tive uma infância, minha juventude, minha esquizofrênica, e não sabia. Fiquei sabendo que eu era esquizofrênico depois dos 20 anos. Aí, até os 40 anos, passei por esse período e superei. Superei. Não, hoje não bebo mais, não uso mais drogas, não tomo remédio. Não sou aposentado, fui aposentado inclusive por esquizofrenia e hoje eu trabalho, convivo normalmente aí na sociedade, entre aspas, normais, né? Aliás, o vídeo hoje aqui que eu quero apresentar para vocês é a respeito do esquizofrênico versus normais, normais entre aspas, né? Porque as pessoas têm um padrão social que elas denominam como normal, né? Normal. Mas se você for olhar de perto, você percebe que não é normal, não, né? Não é normal, não. Mas aí primeiro vamos falar aí de mim, né? Do estado esquizofrênico. Eu vivi aí durante muitos anos da minha vida. Eu sou filho de uma mãe esquizofrênica, né? Portanto, nasci, convivi num lar que era aí perturbado, bastante disfuncional, né? Então eu cresci bastante perturbado, descontrolado emocionalmente e cresci e só depois de adulto aí, né, que aflorou bastante em mim esse estado esquizofrênico, comecei a ter os sintomas e precisei me esconder atrás das drogas e atrás das bebidas, né, para poder disfarçar essa esquizofrenia. Mas contudo ainda não consegui disfarçar. Tive problemas, né, prejudiciais, me prejudicou muito esse estado esquizofrênico qual eu vivi. Mas aí, voltando a falar da esquizofrenia, eu tenho autoridade para falar sobre esquizofrenia porque eu vivi, né? Eu senti na pele, senti no pensamento esse, como que diz, essa patologia, né? E o que eu venho dizer hoje a respeito que eu quero dizer a respeito aí de esquizofrênico versus normal, né? Que o esquizofrênico, aliás, o normal, entre aspas, ele tem um pouco de esquizofrênico, ele tem um pouco do esquizofrênico também. Embora a maioria não admitam isso, né? Embora as pessoas não admitam isso. Mas eu, como autoridade nessa questão, nessa patologia esquizofrênica, eu sei exatamente o que as pessoas passam, os seus sentimentos, né? Que elas próprias, inclusive, não sabem. Que é a questão desta patologia, que é a questão do ódio, né? Da inveja, do ressentimento, né? As pessoas, grande maioria na sociedade, têm esses sentimentos. Embora a maioria não sabe disso. Elas próprias não sabem dessa emoção que elas sentem, né? E eu, como passei por esse estado esquizofrênico, eu percebi todos esses sintomas em mim, todos esses sentimentos, todas essas emoções, eu senti essas emoções e comecei a colocar nomes, eu comecei a identificá-las em mim, esses sentimentos. O sentimento de ódio, o sentimento de rancor, o sentimento de culpa, o sentimento de inveja, os ressentimentos, todos esses sentimentos eu senti, eu identifiquei em mim, certo? E foi por conta de eu identificando aí todo momento que eu ia identificando, eu ia trabalhando eles e venho trabalhando até hoje, inclusive. Né? Venho trabalhando. Quando você identifica o sentimento em você, aí fica fácil você trabalhar ele. Né? E quando você identifica o seu estado, por exemplo, estado depressivo, né? Porque tem pessoas que ficam em depressão, às vezes ela não sabe identificar em estado que ela está, o que ela está sentindo. Né? Às vezes ela está irritada, ela nem sabe identificar esse sentimento de irritação, irritabilidade. Eu, por exemplo, ultimamente eu tenho ficado muito irritado e eu já identifico. Né? Eu passo mal quando eu identifico esse sentimento em mim, passo mal mesmo. Eu identifico, eu percebo ali qual o sentimento, quer dizer, eu sei dar o nome ao sentimento. E aí o que eu venho falar a respeito disso é que
Aliás, não é só esses sentimentos, né? Também vem a questão aí dos distúrbios, das paranoias, das psicoses, também das alucinações, né? Todos esses sentimentos, todas essas patologias, os seres humanos normais, tidos como normais na sociedade, sentem e não sabem disso, né? Elas vivem numa correria, né? Para isso ou para aquilo, correndo atrás dos prazeres, né? Atrás da necessidade carnal também, né? Material e elas passam despercebido esses sentimentos nelas, né? É por isso que as pessoas às vezes elas brigam, né? Jogam a culpa no outro e existe aí todo esse confronto emocional entre família, né? E aí existe ali a raiva, o ódio, esses conflitos familiar entre as pessoas e elas não sabem o que está acontecendo, elas não sabem identificar esses sentimentos. E quando você não identifica, você não tem controle sobre ele. Uma coisa que eu descobri, né? Por isso que eu fiquei expert, né? Nessa questão, né? Nessa questão de patologia de sentimento, porque eu comecei a observar em mim esses sentimentos. E quando a pessoa começa a observar esses sentimentos, fica fácil dela trabalhar, né? Dela controlar. E é sofrido, é claro que é sofrido. Eu já tenho falado aqui no meu canal essa questão de se relacionar com as pessoas, né? A gente, isso, eu acredito que a maioria das pessoas passam por isso na sociedade, é a questão de se relacionar com as outras pessoas. A gente finge muito, a gente é muito fingido na sociedade, né? Porque a gente tem medo de desagradar as outras pessoas. A gente tem um medo enorme de desagradar. E às vezes a gente fica no prejuízo, né? Fica na desvantagem, né? Porque a gente não quer desagradar tal pessoa, né? E seja ela lá qual for, às vezes talvez é um inimigo da gente, pessoas a qual a gente não gosta, mas a gente tem medo de desagradar essa pessoa, né? E às vezes a gente também acaba sendo hostil, né? Acaba sendo arrogante com as pessoas sem necessidade. Às vezes por conta que a gente está carregado aí de ressentimento por conta de outra situação, né? Outro problema do passado até, inclusive, né? A gente está carregado com esse sentimento hostil e acaba descarregando, sendo hostil, sendo aí grosso com a pessoa, maltratando ela, né? E às vezes não, às vezes a gente acaba cedendo, falando sim para coisas que a gente não queria dizer, que a gente queria não dizer não, né? E acaba ficando na desvantagem por causa disso, porque a gente não soube ter controle emocional. A gente, no momento ali, ficou com medo de expressar realmente aquilo que a gente sentia. Então, isso é todo um trabalho que a gente precisa estar fazendo na gente. Tá? Embora eu não seja médico, mas como eu disse, eu fui uma pessoa esquizofrênica, então eu aprendi a lidar com as minhas. Estou aprendendo, aliás, a lidar e reconhecer os meus sentimentos, a reconhecer as minhas emoções. Né? Embora eu tenha falado, salvo engano, sobre a patologia, eu entendi que, né, eu li um livro, então esse livro dá nome a esses sentimentos de patologia, né? Embora sejam emoções, né? Também sejam emoções. Mas aí, como eu te falei, quando você identifica esses sentimentos, você aprende a lidar. Aí é tipo você pegar um neném no colo, né? Você conhece, você sabe com quem você está lidando. Agora, o que eu te digo é o seguinte, é que o esquizofrênico, tanto o esquizofrênico como a pessoa normal, a diferença entre eles é que o esquizofrênico, ele fala alto, né? Ele não tem medo do... Ele afronta mesmo a sociedade, né? Ele afronta mesmo, ele fala alto, ele murmura, né? Ele fala alto. Agora já a pessoa, entre aspas, normal, não. Ele já tem um medo, ele já tem medo de desagradar. Então é um medo interno. Por isso, a diferença do normal e o esquizofrênico é essa, né? O normal, ele murmura quietinho, ele murmura os sentimentos ali de raiva, de ódio, de ressentimento, de inveja, tudo baixinho, é tudo ele ali, né?
embora ele não reconheça esses sentimentos, né? Que também o esquizofrênico também não reconhece, né? Mas eu, né? Por isso que eu venho aqui falar como autoridade, porque eu aprendi a reconhecer esse sentimento, mas demorou anos para mim trabalhar isso, tá? E eu quero te dizer, né, com esse vídeo, que é possível você aprender a lidar com as suas emoções, né, através disso. Porque o que eu quero te falar é o seguinte, que eu vivi dependendo de drogas para poder interagir, para poder se relacionar com as pessoas, né? É, até inclusive para mim poder conseguir trabalho antigamente eu precisava me drogar. Hoje não, hoje eu consigo trabalho, hoje eu consigo me relacionar, né? Isso depois que eu passei um grande período aposentado por esquizofrenia. Mas hoje eu trabalho, eu consigo me relacionar e estou aprendendo ainda a lidar com a minha pessoa, com o meu ser, né? Porque nós somos seres emocionais, né? Somos seres emocionais. E como a gente teve aí na infância, fomos programados pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores, né? Aquela energia que eles tinham naquela época, né? Que eles viviam, eles passaram em nós. Os conhecimentos, as energias que eles tinham. Eu digo energia é sentimentos, né? Como eles sentiam. Eles passaram tudo isso para nós. Então a gente captou, acabou absorvendo, né? Acabou absorvendo aquela energia negativa dos pais, tanto negativa como positiva, mas a grande maioria é negativa, né? Você pode tirar, pode perceber o seguinte, que a gente tem dentro de casa, na relação com os irmãos, na relação com os pais, na relação entre a família, os nossos sentimentos, né? Embora a gente tenha um afeto um pelo outro ali, mas a gente acaba sendo mais hostil um com o outro. A gente não demonstra muito afeição. A nossa afeição por eles demonstrada meio que hostil, né? É, Principalmente quando algum da gente erra, quando um deles erram, eles não podem errar. Tira um exemplo disso, se uma pessoa lá de fora na sociedade erra, você sorri para ela, você fala para ela que não fez nada, aquilo lá não gera um sentimento em você, mas quando é alguém da sua família, né, que erra, que tropeça, que não está dando certo, que fracassa em uma situação dentro de casa, isso não todos, né? Não estou generalizando aqui, mas a grande maioria, principalmente de famílias que são disfuncionais, gera um sentimento negativo na pessoa, né? Embora você tenha um afeto pelo seu parente ali, mas se ele errar, se ele fracassar na sua frente, você não aceita aquele erro dele, é uma energia negativa. Então, para você ver como que é o ser humano. E isso é tudo questão de. Isso eu tô para dizer, né? E eu acho que sem medo de errar, isso é um ódio que existe entre ali os irmãos, né? Eu acho que é algo que não foi perdoado ainda. E aí a gente acaba fingindo ali um parente com o outro. Embora na sociedade a gente finge também com as pessoas lá, né? Eu, por exemplo, como vivo aqui num ambiente que é um pouco mais hostil, né? Apesar que eu estou aprendendo a lidar melhor com a situação aqui, mas aí eu saio de cara, eu saio lá fora mais hostil, né? Aí até eu andar um pouco, durar um tempo lá fora para mim ir restabelecendo de novo lá no ambiente, aí eu fico mais solto, né? Mais espontâneo. Mas quando eu saio daqui, porque aqui é uma energia, aqui tem uma energia, tinha, né? Tá melhorando, mas isso na verdade não é o ambiente, na verdade sempre foi eu, né? Sempre foi eu. Eu que me irritava por pouca coisa, né? E você pode notar, como eu te falei, a questão da energia dentro de casa. A energia dentro de casa é o que eu devia ter falado. A gente se irrita mais fácil dentro de casa com erros, né? Com gafes de pessoas dentro de casa, a gente se irrita mais do que se irritaria lá fora com outra pessoa. Lá fora com outra pessoa a gente não se irritaria tanto, não é verdade? Então isso é tudo questão de reconhecer em nós essas patologias, essa irritação, né? O ódio, a mágoa, o ressentimento, a inveja,
todas essas emoções negativas, né, a gente precisa ir reconhecendo na gente e ir trabalhando, né, e trabalhando ela e domando ela. É assim que a Bíblia vem nos propor, para a gente dominar isso aí. Porque um exemplo disso é, por exemplo, você discute com a sua mãe, né? Briga com ela, xinga, fala um punhado de coisa para sua mãe, ou para o seu irmão, ou para alguém da sua casa, da sua família, e depois, logo mais tarde, um pouquinho, você já fica arrependido. Você fica ali com aquele remorso. Aí você volta, pede desculpa. Aí, né? Às vezes você nem consegue viver com a pessoa, mas você está lá longe, você fica pensando nela, preocupado com ela, com dó dela, né? Então, esses sentimentos, a gente nutre eles por conta de que a gente não consegue conviver com a pessoa, porque não perdoa a pessoa. Isso é falta de perdão dentro da própria casa. É falta de perdoar. Eu falo isso porque eu vivo isso aqui. Então eu acredito que a maioria das pessoas vivem isso em suas casas. Então, eu não sei se você conseguiu entender, né, sobre os normais e a esquizofrenia. Eu falo, coloquei esquizofrênico, porque o esquizofrênico ele carrega muito ódio, muito rancor, muita negatividade, muito ressentimento. E por conta do quê? Por conta de ele não conseguiu ter expressado as coisas, não conseguiu argumentar aquilo, não conseguiu soltar. Então, a maioria das pessoas são assim, elas não conseguem expressar o que realmente sentem, né? É isso que eu falo, a questão da gente ser original, ser a gente mesmo, expressar aquilo que a gente realmente pensa, né? Bom, é isso, gente. Se foi legal para você, dá aquele joinha aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.